saudação a todos, meu nome é Giorgio Forgiarini, professor de Direito Administrativo e de Legislação Administrativa aplicável ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do Giorgio Forgiarini EAD, curso preparatório voltado exclusivamente a Direito Administrativo, trabalhando agora uma revisão exclusiva para o concurso para oficial de Justiça do TJRS, concurso que vai se realizar agora no dia 16 de fevereiro de 2020. Falta pouco mais de um mês, portanto, e agora é hora realmente de a gente rever aqueles assuntos que já foram estudados anteriormente. Esta revisão, obviamente uma revisão resumida, ela não tem por objetivo prepará-los para a prova, mas sim apenas rememorar alguns pontos que já foram estudados oportunamente. Então, como o nosso objetivo é ser rápido, vamos direto ao assunto para não ficarmos perdendo tempo. O edital do concurso para oficial de justiça do TJRS, ele foi muito específico com relação aos dispositivos solicitados, inclusive no que diz respeito ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Complementar 10.098 de 1994. Portanto, nós vamos abordar aqui esses dispositivos e eu vou chamar a atenção para aqueles que eu percebo que pode ter mais chance de ser solicitado, tá bem? No nosso edital, começamos trabalhando com o artigo 85 da Lei 10.098, que diz que além do vencimento, ou seja, além daquele valor básico pago ao servidor público pelo efetivo desempenho de suas funções, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Então vejam, quando vocês pegam o contra-cheque de um servidor, vocês observam que tem lá um vencimento básico que corresponde àquele valor fixo que recebe o servidor pelo desempenho de suas atribuições e depois inúmeros, entre aspas, penduricalhos. O que são esses penduricalhos? São aquelas bonificações, abonos, gratificações adicionais, prêmios, pois bem, para os servidores do Rio Grande do Sul, estão elencados aqui esses tais penduricalhos. E o que nós temos? Nós temos as indenizações, nós temos os avanços, nós temos as gratificações e adicionais, nós temos os honorários e os jetons. São esses. Se, na hora da prova, aparecer qualquer outro tipo de nome que não este, não é benefício, não é vantagem paga ao servidor público. Quais são as vantagens pagas ao servidor público além do vencimento? Exclusivamente indenizações, avanços, gratificações, adicionais, honorários e jetons. São estes. Senhores, tem que decorar? Sim, tem que decorar. Se aparecer lá prêmios, não tem. Se aparecer lá abonos, não tem. São estes aqui, única e tão somente, tá bem? Vamos começar falando sobre as indenizações, tá bem? Vamos começar falando sobre as indenizações e eu vou fazer aqui um arrazoado breve com relação a cada uma destas indenizações. Constituem indenizações ao servidor, ajudas de custo, diárias, transportes. Vocês já devem saber que as indenizações elas não entram na remuneração do servidor. Ou seja, elas não se incorporam para efeito de cálculo de aposentadoria, para efeito de cálculo do 13º, que é a gratificação natalina, para efeito de qualquer cálculo que envolva a remuneração do servidor. Por quê? Porque as indenizações elas têm por objetivo compensar gastos que o servidor tenha tido no desempenho de suas atribuições. E o que nós temos? Nós temos ajuda de custo, diárias e transporte. Tá bem. A ajuda de custo, conforme diz o artigo 90 e seguintes, é aquela indenização cujo objetivo é compensar as despesas de instalação do servidor que tiver que se deslocar em caráter permanente com mudança de domicílio no interesse da administração. Ou seja, o servidor que for removido, que for redistribuído, que tiver que se mudar de cidade em função de determinação da administração, receberá a ajuda de custo. Primeira pergunta, o servidor que for removido a pedido tem direito à ajuda de custo? Não tem. Apenas o que for removido no interesse da administração. O servidor que se eleger, por exemplo, deputado estadual, em virtude da posse como deputado estadual, tem direito à ajuda de custo? Não. Se candidatou a deputado porque quis. Ele não tem direito, portanto.
Agora, o servidor que for tomar posse em cargo em comissão em outra cidade, sim, ele tem direito à ajuda de custo, conforme disposto na Lei 10.098 de 1994. Tá bem? Essa é a ajuda de custo. Passamos agora a falar sobre as diárias. As diárias que também são uma indenização, que também é paga ao servidor público em função dos seus deslocamentos, mas aqui nós temos uma diferença. Aqui é para deslocamentos temporários. O servidor sai daqui de uma cidade, vai para outra trabalhar, fica 2, 3 dias. Pois bem, as diárias, elas têm por objetivo compensar as despesas de alimentação e pousada. O que ele vai comer no restaurante, o hotel em que ele vai se instalar e assim sucessivamente. E, obviamente, será pago por dia de afastamento. Detalhe muito importante. Quando o deslocamento do servidor não incidir em pernoite, não exigir pernoite, ou seja, ele vai e volta no mesmo dia, a diária será paga pela metade. Olha o que diz o artigo 95 no seu parágrafo 2º, será pago pela metade. Estas são as diárias. Obviamente tem alguns outros dispositivos aqui que dizem respeito às diárias, mas nós não vamos entrar no mérito especificamente. Muito bem, indenização de transporte. Posteriormente, indenização de transporte é aquela paga ao servidor que se deslocar para fazer serviços externos. Como assim serviços externos? Serviços em outras cidades, com veículo próprio. O servidor se desloca de Novo Hamburgo para São Leopoldo? Muito bem, ele vai com o veículo próprio, ele vai receber a indenização de transporte pelo uso do seu veículo próprio, para compensar despesas com gasolina, manutenção do veículo e assim sucessivamente. Tá bem? Essas aqui são as indenizações pagas aos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. Acho, inclusive, que elas são uma boa questão de prova, dão conteúdo para uma boa questão de prova. Fiquem de olho nelas, portanto. E os avanços? Os avanços, eles são uma figura parecida com o adicional de tempo de serviço, mas não pode ser confundida, são coisas diferentes. Os avanços, também chamados de avanços trienais, são um benefício no valor correspondente a 3% do vencimento básico do servidor, pagos e incorporados a cada 3 anos de efetivo exercício. Portanto, avanços trienais. Diferente do adicional de tempo de serviço, que será de 15% após 15 anos e 25% após 25 anos. Só que cuidado! Porque o caput do artigo 99 nos diz que, por triênio de efetivo exercício, será concedido ao servidor 5% denominado avanço. Mas essa redação aqui, ela teve vigência até 30 de junho de 1995. Depois de 30 de junho de 1995, passou a ser 3% para cada 3 anos de efetivo exercício. Portanto, esse é o valor correto pago a título de avanços trienais. Depois dos avanços trienais, a gente avança para as gratificações e adicionais como um todo. Muito bem. Quais são os benefícios pagos ao servidor público, portanto, do estado do Rio Grande do Sul? Estes aqui. Podem existir outros? Podem. Leis mais específicas podem estabelecer outras gratificações, outros adicionais. Por exemplo, a lei que trata sobre os cargos da Polícia Civil, a lei que trata sobre os cargos do Poder Judiciário, a lei que trata sobre os cargos do Ministério Público, mas se cair na sua prova, quais são os benefícios pagos ao servidor de acordo com a Lei 10.098? São esses aqui, única e tão somente. Tá certo? Então vamos lá. Vamos analisar cada um deles, porque são importantes e, sim, vocês têm que memorizar. Pois bem, gratificação por exercício de função. Senhores, a gratificação por exercício de função é aquela gratificação paga ao servidor que desempenha uma atividade além daquela prevista originalmente para o seu cargo. Por exemplo, um professor. Um professor do estado do Rio Grande do Sul, que além de ser professor, ele é alçado à função de diretor do colégio. Ele é diretor da escola. Então vejam, além de ser professor, ele exerce uma função a mais. Ele vai receber, portanto, uma gratificação pelo exercício de função,
conforme disposto no artigo 101. Olha só o que nos diz. A função gratificada, que é o nome que se dá para a gratificação por exercício de função, será percebida pelo exercício de chefia, assistência ou assessoramento, cumulativamente ao vencimento do cargo de provimento efetivo. Além do vencimento, ganha mais a tal da função gratificada a que se refere o artigo 101. Tá bem? Vamos adiante, vamos analisar outros dispositivos ainda. Artigo 104 fala sobre a gratificação natalina. Obviamente, vocês conhecem a gratificação natalina, nada mais é do que o 13º do servidor público. Servidor público recebe 13º, professor? Sim, só que o nome é diferente. O nome é gratificação natalina. Será concedida ao servidor que esteja no desempenho de suas funções uma gratificação natalina correspondente à sua remuneração integral devida no mês de dezembro. Muito bem. Senhores, aquele servidor público, apenas trazendo a informação, aquele servidor público que trabalhar não todos os meses do ano, por exemplo, o servidor tomou posse no serviço público em julho, ele trabalhou apenas 6 meses, ele vai receber, portanto, o correspondente a 1/12 por mês de trabalho. Ele vai receber 6/12, trabalhou 6 meses, ele vai receber a metade, portanto, da sua gratificação natalina, é o que diz o parágrafo 1º do artigo 104, certo? Muito bem. Parágrafo 3º, gostaria de salientar também, pode ser que caia na sua prova, professor, aquele servidor público que está afastado, mas com remuneração, por exemplo, licença para tratamento de saúde, ele recebe a gratificação natalina? Sim. Olha o que diz o parágrafo 3º que nós temos aqui. Tá bem? Olha o que diz o parágrafo 3º que nós temos aqui. Muito bem, e ainda nós vamos adiante. Nós vamos para a gratificação por exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. O servidor tem direito a esse benefício? Tem. Mas quando é que é pago? Não sei. Por que eu não sei? Porque a lei não especifica. Não especifica nem sequer os valores, os percentuais. Olha só, o artigo 107 e seguintes não trazem minúcias, não trazem detalhes, não trazem índices, não trazem nada. Simplesmente estabelece que que haverá direito sim a esses benefícios aqui. Mais do que isso, vamos ao artigo 108. Esse aqui eu gostaria de chamar a atenção especificamente no seu parágrafo único, para dizer que a servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durarem a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, passando a exercer suas atividades em local salubre e em serviço compatível com suas condições. Tá bem? Parágrafo único, portanto, estabelece a vedação de que servidora lactante ou gestante trabalhe em ambientes que sejam considerados insalubres. Muito bem, vamos adiante. Agora, gratificação por serviço extraordinário. O que é? É a hora extra. Gratificação por serviço extraordinário é a hora extra. O que é a hora extra? 50% sobre a hora trabalhada. O servidor público que, por exemplo, trabalha por 8 horas por dia. 8 horas por dia, beleza. Imagine que num determinado dia ele trabalhou por 8, ou melhor, por 9 horas. Ele exerceu uma hora extra. Tá bem. Essa hora extra, ele vai receber a sua remuneração normal mais 50%. A remuneração normal mais 50%. É isso, tá bem? Artigo 112. O valor da hora do serviço extraordinário prestado em horário noturno será acrescido de mais 20%. Acrescido de horário noturno. Ou seja, o cara trabalha das 10 às 5 da manhã. Imagine um servidor. Normalmente ele trabalha até às 6 horas da noite. Mas aí, num dado dia, ele varou trabalhando. Ele foi trabalhar até às 11 da noite, tá certo? Esse horário depois das 10 horas, além de pagar os 50% a mais de hora extra, tem que acrescentar mais 20%
do adicional noturno, da gratificação por serviço noturno. Aliás, artigo 113, o serviço noturno terá o valor hora acrescido de 20%. Então, se o cara trabalha, por exemplo, e ele recebe R$50 por hora trabalhada, R$50 por hora trabalhada. Se ele for trabalhar de noite, esse valor vai ser de R$60. É R$50 mais 20%, mais R$10, portanto, é a gratificação por serviço noturno. Mas cuidado! Cuidado! Por quê? Porque as disposições nesse artigo que falam sobre a gratificação do serviço noturno não se aplicam quando o serviço noturno corresponder ao horário normal de trabalho. Professor, eu não entendi nada. A ideia é a seguinte: se o cara normalmente trabalha durante o dia, mas eventualmente ele trabalha de noite para substituir um colega, ou seja lá o que for, para fazer serviço extraordinário, ele vai receber a gratificação por serviço noturno. A gratificação por serviço noturno, portanto, é paga apenas quando esse serviço noturno for excepcional, for extraordinário. Agora, aquele cara cujo cargo já exige que ele trabalhe normalmente durante a noite, se subentende que a remuneração dele já é suficiente para pagar esse serviço noturno. Portanto, ele não ganha adicional, não ganha gratificação por serviço noturno, tá bem? Portanto, apenas quando for em caráter extraordinário. Muito bem. Gratificação de permanência em serviço. Muita gente confunde gratificação de permanência em serviço com a gratificação por serviço extraordinário, hora extra. É diferente. O que é a gratificação de permanência em serviço? Aquele servidor que já adquiriu o seu direito à aposentadoria, mas ainda assim ele por conta própria, ele por vontade própria, ele resolve continuar trabalhando, ele vai receber uma gratificação de permanência em serviço no valor correspondente a 50% do vencimento básico. 50%. É como se o Estado dissesse o seguinte: meu querido, tu quer continuar trabalhando? A gente te paga 50% a mais do que tu recebia antes. Tá afim? Beleza, tranquilo. Essa é a gratificação de permanência em serviço. Agora sim, chegamos ao adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço é pago ao servidor que completar 15 anos e 25 anos e corresponde a um adicional de 15% quando completar 15 anos e 25% quando completar 25 anos. Mas, professor, então significa que vai receber 15% mais 25%? Não. Vai receber 15% quando completar 15 anos, quando completar 25, recebe 25%, que substitui aqueles 15 anteriores. Então é como se acrescentasse mais 10%. Pois bem, é isso aqui o adicional por tempo de serviço. Andando ainda adiante, temos o abono familiar. O abono familiar que é pago ao servidor ativo ou inativo, aposentado também recebe. Olha que relevante é essa informação aqui. No abono familiar, o aposentado também recebe. Será concedido o abono familiar na razão de 10% do menor vencimento básico inicial do Estado. Pergunta de prova. O abono familiar é pago no patamar, no índice de 10% do vencimento do servidor público, tá certo isso? Tá errado. Por quê? É do menor vencimento básico. Senhores, todo servidor público tem direito ao abono familiar, mesmo aquele que ganha lá 15 mil reais. Mas o valor do abono familiar vai ser 10% do menor vencimento básico, daquele servidor mais desvalorizado. Muito bem. Pelos seguintes dependentes: filho ou filha, obviamente, menor de 18 anos. Ah, professor, mas e a filha de 21, de 24, Não tem. É filho ou filha menor de 18 anos. Filho ou filha inválido ou excepcional de qualquer idade, desde que comprovadamente incapaz. Até aqui tudo beleza. Filho estudante, filho ou filha estudante, até 24 anos, obviamente, né? Desde que comprove a condição de estudante. E cônjuge inválido.
comprovadamente incapaz que não perceba remuneração. Portanto, todos estes terão direito a abono familiar. Pai, mãe, irmãos dão direito a abono familiar? Não. Certo? Muito bem. Para encerrar agora essa parte com relação aos direitos remuneratórios, vamos aos honorários e jetons. Os honorários são pagos àquele servidor que desempenhar atividades extra específicas fora do horário de trabalho. Do que eu estou falando? Eu estou falando daquele servidor que vai trabalhar como membro em banca de concurso, gerência, planejamento e execução, atividade auxiliar em concurso público, treinamento de pessoal ou então professor em cursos legalmente instituídos. Imagina aquele delegado de polícia que ele vai trabalhar também no curso de formação de policiais da Acadepol, Academia de Polícia. Muito bem, ele vai receber por essas aulas que ele ministrar honorários. Honorários. O que é isso? Isso é uma forma de remuneração, mas exclusivamente se ele fizer isso fora do seu horário de trabalho. Tá bem? E o artigo 122 vai falar sobre os jetons. Os jetons são pagos àqueles servidores pelo comparecimento em reuniões de deliberação coletiva. Imagina mais uma vez o oficial de justiça. Imagina o oficial de justiça. O oficial de justiça, ele trabalha, ou melhor, ele representa o Poder Judiciário, vamos lá, na Comissão de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, a cada reunião que ele for, ele vai receber um jeton. Olha só, o servidor no desempenho de encargo de membro de órgão de deliberação coletiva receberá jeton. O jeton é pago por cada reunião a qual ele comparecer. Esses, portanto, são os jetons. Por favor, não confundam com honorários, são coisas distintas. Dos direitos de natureza pecuniária, a gente passa para os direitos de ausência ao serviço. A Lei 10.098 de 94 estabelece algumas hipóteses em que o servidor poderá faltar ao trabalho sem prejuízo de sua condição de servidor público e muitas vezes sem prejuízo também da sua remuneração. Vejamos o que diz aqui o artigo 123, que começa a falar sobre as concessões. É assegurado o afastamento de servidor efetivo sem prejuízo de sua remuneração, ou seja, ele não perde nada da sua remuneração, do seu vencimento. Para as provas de ano, para as provas finais de ano e de semestre letivo, no caso de servidor que seja estudante, seja do primeiro grau, segundo grau, seja do ensino superior, ou então durante os dias de provas em exames supletivos e habilitação em curso superior. Os populares vestibulares ou o Enem, ele tem, portanto, direito a faltar ao trabalho para fazer as provas, fazer os vestibulares e assim sucessivamente. Só que, claro, o parágrafo único depois vai dizer que ele tem que comprovar que ele esteve presente na prova. Ele vai ter que pegar uma certidão, certificado, seja lá o que for. Tá bem. O artigo 125 vai dizer que o servidor público tem direito à licença para fazer seminário, para fazer pós-graduação, para fazer curso de especialização, inclusive no exterior. Vejam, afastamento com remuneração. O cara pode receber para ir fazer pós-graduação lá fora. Mas, quando ele voltar, o parágrafo único, ele tem que ficar pelo mesmo período de afastamento obrigatoriamente trabalhando. Ele não poderá nem pedir licença para tratar de interesses particulares e nem mesmo pedir exoneração. Caso ele faça isso antes do mesmo período de afastamento, ele terá que devolver tudo ao erário, ele terá que devolver tudo ao poder público. E por fim, falando sobre as concessões ainda, nós temos a assistência a filho excepcional. Isso porque o servidor, que seja pai, mãe ou responsável por filho excepcional, físico ou mental, ele tem direito a se afastar do trabalho pelo período correspondente a 50% de sua carga horária. Como assim? O cara tem uma carga horária, vamos imaginar, de 8 horas por dia de trabalho. Tem um filho excepcional? Depende do acompanhamento do pai ou da mãe para isso? Pois bem, este servidor tem direito, portanto, à redução de sua carga horária em até 50%. É o que diz o artigo 127.
Ainda dentro da lógica dos direitos de ausência ao serviço, nós já vimos as concessões, agora a gente começa a dar uma analisadinha nas licenças. As licenças que estão previstas explicitamente aqui no artigo 128, devendo, portanto, ser interpretadas de maneira restritiva. É isso aqui e nada mais. Existem outras licenças que não as colocadas aqui? Sim, existem, em leis específicas, mas para efeito de nossa prova, para efeito de nosso concurso, as licenças são exclusivamente estas, do artigo 128. Eu vou abordar elas nos próprios dispositivos. Vejam, o artigo 128 enuncia quais são essas licenças e os artigos posteriores vão discriminar, vão discorrer a respeito, vão descrever como são essas licenças. Nós temos primeiro a licença para tratamento de saúde. Aquele servidor público que ficar doente, que sofreu um acidente, que ficar temporariamente incapacitado em função de sua condição de saúde, de comparecer ao trabalho, ele ficará em licença para tratamento de saúde, que será concedida a pedido. O servidor pede, me deem licença, pelo amor de Deus. Ou então, ex officio. Ora, o cara sofre um acidente, está lá em coma no hospital, precisa fazer pedido? É claro que não, vai ser concedida a licença para ele de ofício. Pois bem, essa licença ela não tem um prazo específico. Professor, existe um limite para a licença para tratamento de saúde? Não, pode durar 5 anos, pode durar 4 anos, pode durar o tempo que for. Apenas o artigo 132 dá uma ressalva para dizer que antes de completar um ano, antes de completar 365 dias, deverá o servidor licenciado se submeter a uma inspeção médica que vai concluir pela prorrogação da licença ou então pela volta ao trabalho ou ainda até pela possibilidade de aposentadoria por invalidez. É o que diz o artigo 132, tá bem? Pois bem, essa licença que obviamente ela dá direito à remuneração integral. Dá direito à remuneração integral a licença para tratamento de saúde. Mesma coisa a licença por acidente em serviço. Qual é a diferença da licença para tratamento de saúde para a licença por acidente em serviço? A diferença é nenhuma. Nós apenas temos uma peculiaridade, que é o fato de que, artigo 137, o servidor acidentado em serviço terá tratamento integral, tratamento médico integral custeado pelo Estado. O resto é tudo a mesma coisa. O resto é tudo a mesma coisa. Olha só, o servidor acidentado em serviço será licenciado com remuneração integral até o seu total restabelecimento. É a mesma coisa do que a licença para tratamento de saúde. Igualzinho. Artigo 136. Aqui é importante. Por quê? Porque o artigo 136 fala o que é acidente de trabalho. Dano físico ou mental sofrido pelo servidor desde que relacionado mediata ou imediatamente com as atribuições do cargo. Tá certo. O parágrafo único vai trazer uma informação que eu acho que pode ser questão de prova. Aqui pode ser questão de prova. O que diz aqui? Equipara-se a acidente em serviço quando o dano for decorrente de agressão sofrida e não provocada. Imagina o oficial de justiça, vai lá cumprir um mandado de intimação. E aí ele toma uma tunga de pau lá do cidadão que foi receber a intimação. O que nós temos? Uma agressão sofrida e não provocada. Se ele tiver danos em função disso, será considerado, portanto, acidente em serviço. E ainda o acidente sofrido no percurso residência para o trabalho e vice-versa. Residência, trabalho, residência. No caminho, sofreu um acidente, é considerado, portanto, acidente em serviço. Nós temos ainda, senhores, a licença por motivo de doença em pessoa da família. Vamos imaginar a seguinte situação: o servidor público tem a sua esposa doente ou acidentada. Pois bem, ele pode se afastar do trabalho para cuidar dela. Desde que comprove que o seu acompanhamento é indispensável para a recuperação da sua cônjuge, da sua esposa, do seu cônjuge. Já que cônjuge só admite o gênero masculino. Tudo bem, vamos lá. Só que, olha só, artigo 140, a licença de que trata o artigo anterior será concedida com remuneração integral por até 90 dias. Por 90 dias recebe tudo.
2/3 do período de 90 dias até 180 dias. Depois de 90 dias, ele perde 1/3 da remuneração, fica recebendo só 2/3. Depois, 1/3 da remuneração no período que exceder 180 dias até 365. Então, 6 meses ele recebe 2/3 da remuneração. Depois de 6 meses, ele recebe só 1/3 da remuneração. Está aqui, artigo 140. E por fim, de 365 até 730, ele não recebe nada. Ele pode se afastar sim, ele se afasta, ele pode ficar em casa, ele não vai correr o risco de perder o cargo, mas ele não receberá remuneração. Bateu nos 730 dias? Bom, aí acabou. Aí acabou a licença, vai ser obrigado a voltar ao trabalho. Essa é a licença por motivo de doença em pessoa da família. Detalhe importante, quem é que pode ser beneficiado por essa licença? Cônjuge, ascendente, pai ou mãe, descendente, filho ou filha, enteado, né? E ainda colateral consanguíneo até 2º grau. Quem é colateral consanguíneo até 2º grau? Irmãos. Irmãos. Ah, professor, primo de 2º grau pode? Não, primo de 2º grau não existe. Não existe primo de 2º grau. Primo é de 4º grau, no mínimo. Ah, mas é primo e irmão. Não, ou é primo ou é irmão. Primo e irmão não existe também, tá certo? Então, no máximo até irmão. Pai, mãe, filho, filha, cônjuge, esposa, companheira e até no máximo irmão, desde que comprove essa necessidade. Aqui é importante porque nós tivemos mudança recente, hein? Aqui eu apostaria minhas fichas nessa aqui. Nós temos mudanças recentes nesse dispositivo. Senhores, licença gestante, adotante e paternidade. O que diz aqui? A licença gestante é de 180 dias e acabou. Está aqui no artigo 143. Opa, antes, vamos lá, né? Aqui 141, 180 dias. Já foi 120? Já foi 120, mas desde 2009, eu me lembro quando eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula era 120 dias. E eu me lembro que nas vésperas de um concurso mudou. E caiu questão de prova. Então, olha só, sempre que tem alguma alteração legislativa, é possibilidade de questão de concurso. Artigo 141, a servidora gestante, 180 dias. A partir de quando? A partir do momento que ela quiser. Se ela quiser entrar em licença 2 meses antes de ganhar o filho, pode? Pode. Só que aí ela vai ficar só 4 meses depois, né, de ganhar. Enfim, ela vai escolher. Ela vai escolher. Pode escolher? Pode escolher. No caso de natimorto, a licença vai ser de 30 dias, tá? No caso de natimorto, 30 dias. Se faz uma inspeção médica, olha, pode voltar? Pode, beleza. Caso contrário, entre em licença para tratamento de saúde. Aqui, parágrafo 1º. Tá certo. E a licença adotante para a servidora mulher? Aqui, ó, artigo 143. A servidora, cuidem o gênero feminino da expressão. A servidora, a adotante, será concedida licença para a concessão, a partir da concessão do termo da guarda ou da adoção, pelo prazo de 180 dias. É o mesmo período da licença gestante. Mesmo, 180 dias. Senhores, antigamente, olha só, antigamente era escalonado. Antigamente, de acordo com a idade da criança, quanto menor a idade, maior era a licença adotante. Só que isso acabou. Agora é de 180 dias parelho para todo mundo. 180 dias parelho para todas as mulheres adotantes. E homem, servidor homem, recebe licença adotante? Não, ele recebe licença paternidade, seja no caso de paternidade biológica, seja no caso de adoção. O artigo 144 nos diz que pelo nascimento ou pela adoção de filho, o servidor terá direito à licença paternidade de 30 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Vamos recapitular? Licença adotante, licença gestante, 180 dias. Licença adotante, também 180 dias. Licença paternidade, 30 dias. Esses são os prazos, portanto. Licença para a prestação do serviço militar, nem vou entrar no mérito.
licença para tratar de interesses particulares. Senhores, o servidor, ele não tem direito. Pode-lhe ser concedida licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de até 2 anos. Qual é o prazo para licença para tratar de interesses particulares? 2 anos. Muito bem. Essa licença pode ser negada? É claro que pode. A administração pública diz, poxa, estou precisando de gente, tu quer sair? Negativo. Vai ficar aí trabalhando. Muito bem. Parágrafo 4º vai dizer que, depois de concedida uma licença, não se concederá nova licença para tratar de interesses particulares antes de decorridos 2 anos do fim da licença anterior, artigo 146, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 10.098 de 1994. E assim a gente toca o barco, para chegar ao artigo 147, que fala da licença para acompanhar o cônjuge. Imaginem, por exemplo, eu sou marido, sou servidor público e sou marido de uma mulher que também é servidora pública. Tá certo. Imagina que essa minha esposa, ela foi eleita senadora da República. Ela vai se mudar para Brasília. Pois bem, como é que eu faço para acompanhá-la? Eu posso pedir licença? Eu posso pedir licença para acompanhar cônjuge. Aqui é direito, eu tenho direito a essa licença. Só que essa licença será sem remuneração. Ela será sem remuneração. Peguemos um outro exemplo. Imaginem que a minha esposa, ela era servidora aqui em Santa Maria, onde nós moramos, e aí ela pediu remoção para Brasília. Ela está sendo promovida para Brasília. Eu posso ir junto? Posso. Eu terei uma licença para tratar de interesse particular? Não, desculpa. Licença para acompanhar cônjuge sem remuneração. Certo? Essa licença aqui, ela terá um prazo de até 2 anos, mas ela poderá ser prorrogada indefinidas vezes. Repetidas vezes. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 147. Licença para o desempenho de mandato classista, para ocupar funções de presidência de sindicato, diretoria de sindicato. E a licença-prêmio por assiduidade, também chamada simplesmente de licença-prêmio, é aquela licença concedida ao servidor público a cada 5 anos de trabalho de maneira ininterrupta e sem o gozo de outras licenças que sejam discricionárias, digamos assim. O servidor que trabalha por 5 anos, ele recebe 3 meses de licença. Essa é a licença-prêmio por assiduidade. Chama atenção para o que diz o artigo 151. Por quê? Porque, de qualquer forma, não é exatamente necessário que se leve em consideração essa licença. Porque, principalmente, o inciso 2º tem a sua aplicabilidade prejudicada em função de inconstitucionalidade, reconhecida inclusive pelo STF. Então, deixamos quieto. O que é importante saber? Licença-prêmio, 5 anos igual a 3 meses de licença concedida automaticamente aos servidores públicos. Artigo 153 traz uma informação relevante, mas fica para a análise individualizada dos senhores. Licença para concorrer a mandato público eletivo e exercê-lo. Também, então, para se candidatar, já que ele não pode continuar no serviço público enquanto é candidato, sob pena de possivelmente ele se valer da máquina pública em proveito pessoal, e isso não se admite. E também licença especial para fins de aposentadoria. Qual é a lógica da licença especial para fins de aposentadoria? O servidor pede aposentadoria. O poder público leva meses e meses e meses para responder ao seu pedido de aposentadoria. Ele vai ser prejudicado por isso? Não. Por quê? Porque passados 30 dias, ele entra automaticamente em licença especial para fins de aposentadoria. Depois vai ser julgado o pedido de aposentadoria dele. Se for deferido, está aposentado. Se for indeferido, aí ele volta ao trabalho normalmente. Estas são as licenças concedidas aos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. E quanto ao direito de petição?
O direito de petição nada mais é do que o conjunto de mecanismos colocados à disposição não apenas do servidor público, mas dos cidadãos em geral, para se comunicar para com a administração pública. É indispensável numa democracia que os cidadãos possam se comunicar oficialmente com a administração pública e isso se dá pelo direito de petição. Tá bem. No que diz respeito aos servidores públicos, esse direito de petição está explicitamente trazido nos artigos 167 e seguintes da Lei Complementar 10.098 de 1994 e contempla 4 possibilidades. Possibilidade de requerer, pedir, solicitar, é quando o servidor público pede licença, é quando ele pede para tirar férias num determinado período do ano, é quando ele pede exoneração, ele pede uma gratificação, ele pede remoção, ele tem o direito de pedir, ele tem o direito de requerer. É quando ele representar, direito de denunciar uma eventual irregularidade no exercício das atividades. É quando ele tem conhecimento de uma irregularidade, vai lá e denuncia, representa. Direito de pedir reconsideração é quando ele pede para uma autoridade que já tomou uma decisão para que reconsidere essa decisão. Por exemplo, imaginem que uma autoridade determinou a remoção do servidor público de uma localidade para outra. Assim, de ofício, o servidor público pode pedir que ele reconsidere, por favor, reconsidere essa decisão com base em novos argumentos. Tudo está aqui no direito de petição. E, por fim, o recurso hierárquico. O recurso tem por objetivo levar a uma instância superior uma decisão que já foi dada pela autoridade. Então, olhem só o que diz o artigo 167. É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e de representar em defesa de direito e também de legítimo interesse próprio. Pois bem, senhores, esse direito de petição, ele vai estar depois melhor destrinchado. O requerimento está no artigo 168, o pedido de reconsideração está no artigo 169, o recurso está no artigo 170 e a representação estará lá no artigo 174. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, olha só. Para artigo 175, para o exercício do direito de petição é assegurada a vista do processo. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Para que o servidor possa requerer, ele precisa ter amplo acesso ao processo. Vistas do processo significa que ele pode pegar, ele pode manusear o processo conforme melhor lhe convier. Certo? Pois bem, artigo 172, vamos retroagir um pouquinho. Artigo 172 fala sobre a prescrição. O que é prescrição? É a extinção do direito de agir em virtude da inércia do seu titular. Se eu tenho um direito, eu tenho que exigir esse direito num prazo X. Caso contrário, ele estará prescrito. Pois bem, o direito de requerer, ele prescreve em 5 anos. Quanto a atos relativos à demissão, cassação da aposentadoria e disponibilidade, e também aqueles atos que digam respeito a seus interesses patrimoniais e créditos resultantes da relação de trabalho. Por outro lado, nos demais casos, a prescrição será de 120 dias. Eu chamo a atenção para o que diz o artigo 173, isso é uma boa questão de prova, já caiu inclusive, que diz que a prescrição é de ordem pública. Como assim é de ordem pública? Significa que ela é estabelecida pela lei e ela não pode ser relevada pela administração. Ou seja, a administração pública não pode renunciar à prescrição. Ela não pode renunciar à prescrição, uma possibilidade que diz respeito aos particulares, mas não cabe à administração pública, portanto, muita atenção na hora da prova. Por fim, último tópico solicitado pelo edital para oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diz respeito ao regime disciplinar, mas não todo o regime disciplinar, apenas 2 itens. Apenas 2 artigos significativamente cumpridos, é verdade, mas ainda assim de memorização relativamente simples. E aqui sim, é uma hipótese de memorização. Vocês têm que decorar.
de uma forma ou de outra, mas não é difícil. Por quê? Porque é interessante a gente entender que nós temos deveres e proibições inerentes aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. O artigo 177 fala sobre os deveres. São deveres do servidor. Tá bem, eu não vou entrar no mérito de todos os deveres, eu vou chamar a atenção apenas de alguns que inclusive já caíram em concursos públicos anteriores. Olha só, primeiro, o inciso 6º, cumprir as ordens superiores. É dever do servidor cumprir com as ordens dos seus superiores hierárquicos, exceto quando manifestamente ilegais. Por quê? Porque naqueles casos de ordens manifestamente ilegais, o servidor público tem o dever, de se recusar a cumprir com essas ordens. Mais do que isso, inciso 9º, muito importante o inciso 9º, representar, ou seja, denunciar, ou levar a conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver conhecimento no órgão em que servir, em razão das atribuições do seu cargo. Ah, mas eu posso denunciar os meus superiores? É claro que pode. Melhor do que isso, deve. Esse é um dos deveres dos servidores públicos. E vejam o inciso 14, que vai mais ou menos repetir o que já disse o inciso 11. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Por fim, parágrafo 2º. Parágrafo 2º vai dizer justamente que o servidor que tomar conhecimento de irregularidade e deixar de representar, ele será considerado coautor. Posteriormente, no artigo 178, nós temos justamente as proibições. Ao servidor é proibido. E aqui nós temos algumas proibições muito importantes. Deve ser decorado? Sim, deve haver uma memorização. Chama atenção, primeiramente, para o inciso, vamos lá, inciso 11, que diz: celebrar contrato na natureza comercial, industrial ou civil de caráter oneroso com o Estado por si ou como representante de outrem. Ora, tu és servidor público e ainda assim assina contrato com o poder público, existe aí um óbvio conflito de interesses. Portanto, é proibido, inciso 12, participar da gerência ou administração de empresa privada ou de sociedade civil, ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, salvo quando se tratar de função de confiança de empresa da qual participe o Estado, caso em que o servidor será considerado como exercendo o cargo em comissão. Jorge, não entendi nada. É o seguinte, o servidor público ele não pode ser gestor de outra empresa. Ele não pode ser gerente, ele não pode praticar atos de comércio, ele não pode ser diretor, ele pode ser acionista? Pode. Ele pode ser sócio? Pode. Ele não pode ser gestor. Ele não pode ser gerente, exceto quando for uma empresa da qual o Estado faça parte e ele estiver lá na condição de representante do Estado. Aí ele estará lá como se estivesse ocupando um cargo em comissão, é o que diz o inciso 12. Tá bem? Muito bem. Senhores, inciso 21, também de grande importância, atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública. Ora, ele é servidor público, ele defende os interesses do serviço público e também vai defender interesses de particulares em face do poder público. Haverá aí um notório conflito de interesses, portanto é proibido. Existem inúmeros outros dispositivos aqui no artigo 178, mas nós não vamos entrar no mérito, já que são muitos, fica para uma análise individualizada dos senhores. Essa é a revisão, portanto, com relação à Lei Complementar Estadual 10.098 de 1994, específica para o concurso para oficial de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja prova vai se realizar agora, no dia 16 de fevereiro de 2020. Quer saber mais sobre legislação administrativa aplicável ao TJRS? Então, vem comigo que eu te explico.